lei e a leveza da graça. Aleluia. Hoje eu quero trazer para você e mostrar a diferença da lei e da graça. Os irmãos sabem, nós estamos sempre falando sobre a graça de Deus, falando sobre a importância de andarmos pela graça e abandonarmos, sabe, toda justiça própria. Você sabe, a justiça própria é o que te impede de ser abençoado. O que na verdade, aquele que anda segundo a lei pensa que é por meio dessa justiça própria que ele é abençoado. Quando na verdade, Deus não abençoa e não pode abençoar ninguém que esteja apoiado na sua própria justiça. Todas as vezes que você chega diante de Deus, requerendo, apoiado no que você fez, requerendo algo de Deus, apoiado no que você fez, o céu se fecha para você. Todas as bênçãos de Deus para a sua vida só podem ser dadas se for mediante a graça. Você não pode receber nada pelo seu merecimento, porque o que nós merecíamos de fato era a morte eterna, o inferno e a condenação. Mas por nós reconhecermos que somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador, que é Cristo Jesus, e então nós reconhecemos que não somos merecedores, mas nós queremos ser abençoados, o Senhor vem então e nos abençoa, porque nós estamos apoiados no sacrifício de Cristo, e não naquilo que nós fazemos. Preste atenção, o que nós fazemos é só resultado daquilo que nós já recebemos. O que eu dou é só resultado daquilo que eu já tenho. Ninguém pode dar aquilo que ele não tem. Então, quando eu recebo a graça, eu posso sim amar, eu posso sim, sabe, ser alguém que abençoa, eu posso sim andar na verdade, andar por caminhos retos e aplainados, eu posso viver longe do pecado. Por quê? Porque eu recebi graça. Eu recebi a vida de Deus. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Vamos ler, Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 18, diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. O texto está certo, está tudo certo ali? Riquíssimo. Verso 24, Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Um capítulo adiante, verso 1 a 10, Evangelho de Lucas, capítulo 19, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais.
Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia. Você pode dizer amém? Veja, Evangelho de Lucas, capítulo 18 e 19, nós temos essa sequência de história aqui que fala desses dois homens ricos que tiveram um encontro com Jesus. Ambos se encontraram com o Senhor. No capítulo 18, vemos a história do jovem rico, mas no capítulo seguinte nós vemos o Senhor se encontrando com Zaqueu, um cobrador de impostos. Então veja, essas duas histórias, elas não estão colocadas juntas aqui no Evangelho de Lucas por acaso. Isso é muito precioso. Na verdade, você já sabe, nada na palavra de Deus, a sua ordem, a sua sequência, está ali por acaso, ok? Você precisa entender que aqui o Senhor quer nos ensinar uma diferença. Que diferença? Entre a lei e a graça. Como a graça de Deus nos dá poder para fazer a vontade dEle. Às vezes as pessoas pensam que a vontade de Deus, ela vai ser realizada na força do homem. Eu me esforço e por isso eu consigo obedecer a Deus. Mas veja, não funciona dessa maneira. Quanto mais o homem se esforça para obedecer a Deus, mais ele percebe que ele não consegue. Mais ele erra, mais ele falha. Então veja, esses dois homens ricos aqui vão nos mostrar dois estilos de vida diferentes. E eu quero te dizer, você só pode se identificar com apenas um deles. Por quê? Porque aqui tem um que anda pela graça e um que anda pela lei. E você sabe, somente existe esses dois grupos. Aqueles que andam apoiados na lei e aqueles que andam apoiados na graça. Só tem esses dois grupos. Não há um outro grupo. E acredite, você precisa saber essa diferença e o quanto antes andar apoiado na justiça de Cristo, andar pela graça, senão você vai continuar vivendo uma vida cristã, acredite em mim, rasa, superficial. A vida cristã, abundante, plena, consiste em você estar confiado unicamente no autor e consumador da nossa fé, Jesus. É só Ele, é por Ele, é por meio dEle, é para Ele. Não podemos viver sem o Senhor. Você pode dizer amém? Não podemos ser abençoados sem o Senhor. Então, em primeiro lugar, você vai ver, um se achava merecedor e o outro se achava indigno. Então aqui o contexto, o Senhor está a caminho de Jerusalém. E aí de repente um homem corre em direção a ele e se ajoelha diante dele. E ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja, a dúvida desse jovem, desse homem parecia sincera. E o Senhor então pergunta para ele se ele guardava os mandamentos. Qual foi a resposta desse homem, desse jovem rico? Ele disse: tudo tenho obedecido. É assim que ele disse, é assim que ele respondeu. E aí ele falou: e o que me falta? O que me falta? Eu já tenho cumprido, obedecido, observado todos esses mandamentos. Preste atenção, isso é importante. Você não pode ler a Bíblia e lê-la de maneira sem fazer a interpretação correta. Aqui você é levado a imaginar que esse jovem cumpria de fato, mas ele não cumpria. Muitos pensam, esse jovem ele está dizendo, não é a palavra que diz que ele cumpria, ele está dizendo que observava. Preste atenção, nenhum homem cumpriu a lei, nenhum, senão o próprio Senhor Jesus, nem mesmo Moisés, por meio de quem a lei foi dada através de Moisés, nem ele cumpriu a lei. Você imagina esse jovem aqui, não existiu uma pessoa, com exceção do Senhor Jesus, que pisou nessa terra, que tenha cumprido a lei. Amém? Não se iluda, não pense que existe alguém que cumpre os mandamentos da lei. Ninguém cumpre, ninguém cumpriu e ninguém cumprirá, porque é impossível. O que acontecia é que esse jovem, na sua arrogância, ele achava que cumpria, assim como muitos. Você acha que um legalista
Ele pensa que ele não cumpre a lei? De maneira alguma. Todo legalista acha que cumpre a lei. Se ele não julga ser cumpridor, ele diz, eu me esforço. Mas preste atenção, Tiago falou, se esforçar não serve. Ou você cumpre, ou você vai sofrer a maldição de toda a lei. Se você quebrar um sequer dos mandamentos, você está debaixo da maldição de toda a lei. Você está entendendo? Não é uma questão de se esforçar, porque o evangelho não tem a ver com esforço, tem a ver com crer. Eu só posso viver uma vida abundante se eu creio no Senhor Jesus, se eu creio no que Ele fez. Esse jovem achava que era justo, por isso o Senhor fez questão de dizer, não existe ninguém bom. E aqui é outra coisa que as pessoas se equivocam. Não, Jesus não era bom porque Ele mesmo disse que ele não era bom. Não, não. Jesus aqui, Ele está dizendo, só Deus é bom. E você sabe, Jesus é Deus, Ele é bom. Só que Ele estava ali, colocando dessa maneira, para ver se aquele jovem caía a ficha e reconhecesse que ele não era bom. Mas ele achava que ele era bom. Aquele jovem pensava que ele era maravilhoso. Por quê? Porque ele era cheio de justiça própria. Alguém que diz, eu cumpro todos os mandamentos. No mínimo, está cheio de justiça própria. É arrogante. Como assim? Como que você cumpre? Principalmente ele, sendo um judeu, sabendo que os mandamentos não consistem apenas no decálogo, apenas os 10, mas são 613 ordenanças da lei. Como alguém cumpre? Não, nem os 10 as pessoas conseguem, que é o resumo de toda a lei, quem dirá os 613? Então quem que esse jovem rico simboliza? Aqueles que vivem debaixo da lei, do merecimento. Eles estão sempre com a sensação de que não fizeram o suficiente. Você percebeu a fala dele? Eu cumpro toda a lei, tudo que o Senhor falou dos mandamentos, Ele falou que cumpre, mas ele pergunta, o que me falta? Sempre o legalista está com a sensação, tem algo que está faltando, e está mesmo. Está faltando tudo. Tudo. Ele nunca acha que fez o bastante, porque a lei vai gerar condenação. O diabo vai usar ali, sabe, a lei para te levar a esse sentimento. Não fiz o bastante, não orei o bastante, não li a Bíblia o bastante, não evangelizei o bastante, não ofertei o bastante. E ele está sempre ali, se sentindo desqualificado, porque é isso que a lei faz. Ela é tão alta, que ninguém pode se sentir qualificado diante dela. O padrão da lei é altíssimo, meu irmão. Nenhum homem consegue cumprir e por isso estará sempre desqualificado diante dela. Você entende o porquê que nós não devemos caminhar segundo a lei? Porque a lei não foi dada para que você caminhasse segundo ela. Foi para mostrar quem é Deus, o padrão de Deus. Foi para mostrar para você que você precisa de um Salvador, por si só você não pode, e você clamasse pelo Salvador, por Cristo, pela graça. A lei me leva a clamar pela graça, porque se eu estou na lei, eu vou dizer, Senhor, eu não suporto, Senhor, eu não consigo, é impossível ser fiel ao Senhor, é impossível agradar ao Senhor segundo a lei, eu não consigo. Você entende? O que a palavra diz? O fim da lei é Cristo. E esse fim não é que a lei encerra-se em Cristo a lei, ela é extinguida, erradicada. Não, a lei não é erradicada. A lei não foi excluída, não foi apagada. A lei é boa, é perfeita. Só que qual é o propósito dela? Apontar Cristo, mostrar Cristo. É a finalidade da lei, é Cristo. Por causa da lei eu clamo a Cristo, eu não consigo, Senhor, é pesado demais. Mas esse jovem achava que conseguia cumprir a lei. E aí 2 dias depois, o Senhor entra em Jericó.
E ali havia um outro homem também muito rico, de pequena estatura, diz a Bíblia, cujo nome era Zaqueu, era cobrador de impostos. Preste atenção, era um tipo de pessoa odiada pelos judeus. Sabe por quê? Porque ele trabalhava para os romanos, normalmente sendo judeu. Era considerado um desertor, alguém que abandonou por uma oportunidade financeira. E então os judeus odiavam os cobradores de impostos. Esse era Zaqueu. Era visto como ladrão, como explorador. Capítulo 19, do verso 1 ao verso 10 nós vimos. E aí o que esse Zaqueu fez? Ele subiu numa figueira, num sicômoro, para ver Jesus, porque ele era baixinho, baixotinho. O povo passando, ele não conseguia ver, ele falou, vou subir. Aí o Senhor vê aquela cena, Zaqueu subindo naquele sicômoro, naquela figueira. E aí o Senhor diz, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na sua casa. Imediatamente o que Zaqueu fez? Desceu e recebeu o Senhor na casa dele com muita alegria. Preste atenção, esses dois homens representam dois estilos de vida, meu irmão. O primeiro aponta para aqueles que se achegam a Deus baseados nas próprias obras, naquilo que eles têm feito. O segundo aponta para aqueles que olham para si mesmos e veem que não tem nenhum mérito diante de Deus. O jovem rico representa os que vivem debaixo da lei, que procuram merecer a vida eterna e a bênção de Deus pelos seus méritos, por aquilo que eles fazem. Zaqueu, diferentemente, ele representa aqueles que sabem que são pecadores, mas que experimentaram a graça de Deus. Dois homens, duas atitudes, completamente diferentes. Um confiava na justiça própria, o outro sabia que nada podia fazer para se justificar diante do Senhor. Oh, meu irmão, a nossa justiça própria não pode nos qualificar para nenhuma bênção de Deus. Acredite, esse é o câncer na igreja. Justiça própria. Isso leva o crente a ser altivo, arrogante. Sabe, as pessoas falam que não conhecem a Deus, que não gostam da igreja. Elas dizem, eu não gosto do crente. Sabe por que elas não gostam de crente? Porque são crentes desse tipo aqui, ó, do jovem rico. É por isso que eles não gostam. Porque crente do tipo jovem rico põe o dedo na cara deles e fala que eles são miseráveis. O tempo todo acusando-os, o tempo todo falando que eles não podem receber de Deus, porque tem uma tatuagem, porque usa um brinco, porque veste com uma roupa que ele julga que aquela roupa não é uma roupa apropriada, porque tem um cabelo um pouco diferente. E aí esses crentes do tipo jovem rico, legalista, estão sempre apontando o dedo para essas pessoas, porque ela fuma, porque ela bebe, e aí ela diz, não dá, esses crentes são tudo chato. Pastor, mas pera lá, a gente não tem que ficar, nós não temos que sair apontando o pecado das pessoas, não. Você não foi chamado para apontar o pecado das pessoas, você foi chamado para apontar Cristo. Cristo. E deixa Cristo trabalhar na vida dessas pessoas. Compete ao Senhor, ao Espírito Santo, convencê-las a respeito do pecado delas, e não você. Evangelizar não significa apontar o dedo na cara das pessoas e dizer que elas são inferiores, porque elas não são. Deus as ama tanto quanto te ama. A diferença é que elas não conseguiram ainda receber esse amor. Você recebeu. É por isso que os crentes são odiados por muitas pessoas. Pastor, mas já é normal, o mundo nunca será amigo da igreja, é verdade, mas eu não estou falando disso. Nós sempre seremos atacados, sim, pelo mundo, pelo sistema, sempre. Mas eu me refiro a pessoas que até gostariam de entrar e pisar num prédio de uma igreja como essa, até gostariam de ir numa célula, até gostariam de ouvir a respeito de Jesus e de Deus, mas elas não fazem isso por causa dos crentes tipo
jovem rico. Arrogante, eu cumpro, eu sei, eu faço. Ó, meu terno, olha a roupa que eu vejo. Eu não me visto como você, eu não fico aí bebendo como você, eu não fumo como você. Aqui, ó, não tem nenhuma tatuagem no meu corpo. Mas você é um miserável. Veja. Desde quando Jesus veio fazer isso? Desde quando Jesus fez isso com o leproso? Fez isso com a prostituta? Com a adúltera? Desde quando Jesus apontava os pecados? Nós somos cristãos. E cristãos fazem o que Jesus fez. Cristãos falam o que Jesus falou. Falam como Ele. Não são soberbos e arrogantes, como o jovem rico. Acredite, meu irmão, se você confiar no seu merecimento, você não vai alcançar nada de Deus. Se a sua justiça provém da fé, agora sim, você pode esperar graça sobre a sua vida. Porque a sua justiça provém de Cristo, não tem a ver com você, não é o que você fez, é o que Cristo já fez, é o que Ele realizou, tudo é por causa do Senhor. Seu foco tem que ser em Cristo, não em você mesmo. Tire-se da equação, saia da equação, deixa só Cristo na equação. Ele é tudo em todos, Ele é suficiente, nada além de Cristo. Mas quem tem justiça própria, no dia da calamidade, acredite, vai ficar debaixo de grande condenação. Todo cheio de justiça própria, no dia que o caldo entorna para o lado dele, no dia que o trem azeda, que o negócio azeda, aí ele fica mal. Tinha um irmão, esse é lá de Goiânia, esse testemunho é de lá. Ele se achava muito justo, cumpridor da lei de Deus. Quando ele era abençoado, ele dizia: Deus me abençoa porque eu sou fiel. Quando ele tinha uma oração respondida, ele dizia: Deus respondeu porque eu tenho fé. É por isso que Deus respondeu, eu sou um homem de fé. Sabe, querido, até que um dia, ele estacionou o carro dele numa rua, deu um temporal, e uma árvore caiu em cima do carro dele. Ele ficou revoltado com a igreja. Ele foi lá no pastor, revoltado: pastor, tem alguma coisa errada com essa igreja, porque eu sou fiel nos meus dízimos, e uma árvore caiu no meu carro, tem alguma coisa errada. Essa é a mentalidade do legalista. Quando o irmão está passando por necessidade ou por problema, ele fala que você é infiel no dízimo, miserável. Mas espera aí, a árvore caiu também no carro do dizimista. Não cai no carro só do não dizimista. Aconteceu. E agora, como explicar? Ele não sabe. Não tem, o erro não está em mim porque eu sou dizimista. A culpa é da igreja. Alguém tem que ser o culpado, preste atenção. O problema da justiça própria é esse. Enquanto não acontece nenhum problema, a pessoa está saltitante, ela passa a julgar as pessoas. E ela costuma dizer assim: ó, se você está passando por esse aperto, é porque você não é fiel. Até que o problema vem sobre ela. Aí vem o conflito, vem a angústia. Só que normalmente o que essas pessoas fazem? Vai procurar um pecado, uma maldição hereditária, uma teologia para que dê base para ele continuar se achando bom, porque ele não vai reconhecer. Esse é o problema do legalista, do cheio de justiça própria. Alguma coisa está errada, e o erro não está em mim. O erro está na teologia. Deve ser alguma maldição, deve ser uma coisa que o meu avô fez, miserável. Meu avô fez, e agora eu estou pagando. Eu, o fiel, pagando pelo meu avô cachaceiro. Vai procurar alguma coisa para não reconhecer que de fato a justiça dele é lixo, que a justiça dele é trapo de imundícia. A nossa justiça não nos recomenda a Deus e não nos leva a ser abençoado. O que eu faço deve ser apenas resultado
do que eu já recebi. E o fato de eu fazer não me dá o direito de exigir e cobrar nada de Deus. Nada. Eu estou em um mundo caído. Eu estou num mundo que está, sabe, cheio de confusão e problemas. Sexta-feira, eu levando meus filhos para ficar na casa da discipuladora Jailma, para no sábado cedinho eu ir para Sorriso, para a reunião de pastores. E na ida, um homem altamente embriagado veio e tal na lateral do meu carro, quase chegando perto da casa. Mas veja, em nenhum momento eu falei: Senhor, eu sou dizimista, e eu sou. Senhor, sou teu servo, pregador da palavra. Como isso pode... Tem alguma coisa de errado. Não. Simplesmente esse mundo caído, tive a infelicidade de topar com um bêbado. E graças depois eu fui ver se não fosse eu, ele ia matar algumas pessoas, porque o meu carro parou ele, que ele ia subir no bar e ia matar outras pessoas. Ou pelo menos ferir. Mas graças a Deus, meu carro deu alguns arranhões, uns amassados. Isso aí se arruma. Meus filhos, o mais novinho só ficou assustado, chorou um pouquinho ali atrás. O mais velho tranquilo. Meu mais velho se encheu de justiça própria, queria matar o outro. Que coisa. Eu ando com uma faca na lateral, porque eu viajo, eu vejo essas barraquinhas de fruta, e eu compro e eu uso essa faca para descascar a maçã, descascar a laranja. Nunca foi pensando em matar ninguém. Aí o meu filho lá dentro falou: mamãe, cadê a faca que o papai deixa aí? Dela, aqui, pra que faca? Pra eu dar uma facada nesse cara, olha lá, ele está falando com o papai, está brigando com ele. E ele nem estava brigando, o cara estava tão bêbado que ele não conseguia nem falar. Eu é que estava falando: você não pode sair de casa quando está bêbado. Você pode matar alguém. E eu falava para ele, e ele... Eu falei: ô Jesus, tem misericórdia. Enfim, veja, em nenhum momento eu estou achando assim, mas por quê? Ô Senhor, não, eu estou nesse mundo caído, em algum momento pode acontecer alguma situação como essa, e está tudo certo. Ergue a cabeça, louva ao Senhor, estou vivo, minha família está viva. No outro dia, fui para a reunião, tudo certo, foi uma bênção. Isso me inspirou mais, para pregar ainda mais. Aí eu preguei a palavra lá para os pastores, falaram: pastor, que palavra. Falei: quando você passa por luta, parece que você busca mais, sabe? O efeito para aquele que está na graça é diferente. Você não culpa Deus, você não joga, você não fica caçando culpado, simplesmente aconteceu, vida que segue, bola para frente. O Senhor é bom, Deus guardou eu e a minha casa, eu e a minha família. Podia ser algo pior, mas estamos todos bem, está tudo certo. Veja, você acha que aquilo ali fez eu pensar: eu acho que Deus está chateado comigo, Deus não me ama? Não, é só o diabo querendo tirar minha paz, é só o diabo querendo tirar minha alegria. Mas tudo que ele tentou não deu certo. Não teve confusão, não briguei com o rapaz, não dei uma surra nele, não saímos ali, sabe? Não teve palavrões, nada, teve nada. Simplesmente esperei o procedimento que tem que ser feito e está tudo certo. Os irmãos estão entendendo? Mas veja, se eu sou um legalista, eu ia querer questionar Deus, eu sou dizimista. Agora, isso aqui vai me gerar prejuízo financeiro. Não pode. Não pode, o senhor não guardou meu carro, o senhor não me... Não, nada disso. Que conversa fiada é essa? Não se esqueça, você está num mundo caído. Em algum momento nós estaremos sujeitos a uma gripe, a um vírus. Por quê? Porque você está num mundo caído. A diferença é que você tem o Senhor, Ele é com você. Se a gripe vir, você sabe que o Senhor está cuidando e você vai ser curado. Se o problema vier, algum acidente, Deus vai cuidar, Deus vai abençoar, não vai faltar nada. E Deus me abençoou mesmo. Daí o Anderson falou: pastor, pode levar lá que eu vou arrumar, não vai... Está tudo certo. Aí lá que eu vou arrumar, ele falou, só falou: vê umas inscrições para algumas pessoas, abençoa. Eu falei: isso é difícil demais, o que você me pede. Essa é a nossa vida, ver pessoas sendo abençoadas. Veja, o Senhor cuida de tudo.
Você não precisa se preocupar, não se encha de justiça própria, não fique, porque em algum momento você vai passar por problemas e você vai querer questionar a Deus e você vai querer cobrar, reivindicar, quando na verdade você não merece. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Há muitas coisas que geram condenação. E aí, o fato de você ser alguém que é cheio de justiça própria, todas essas coisas quando virem, te levarão a questionar a Deus. Falta de dinheiro gera condenação. Doença gera condenação. E aí você vai ficar o tempo inteiro buscando a razão, o motivo do problema. Lembra Jó? O que os amigos dele falaram para ele? Você está em pecado, Jó. Por isso você está doente. Todo crente legalista, quando se encontra enfermo, ele quer explicar, ele busca uma explicação. Ou ele vai dizer, é porque eu pequei. Quando ele pecou, ele aceita. Não, isso aqui é só a cobrança pelo meu pecado. E aí ele fica confortado. Mas se ele não pecou, por algum motivo ele não cometeu nada assim grave, ele fala, não, isso aqui, a dosagem desse problema está muito além da minha falha, da minha falta. Está entendendo como é sério isso? Mas quando você está debaixo da graça, apoiado em Jesus, você pode até dizer, eu estou enfermo, eu estou doente, mas eu sei, o Senhor é a minha cura. Nenhum momento você vai dizer, isso aqui é o pagamento pelo meu erro. Não é. Por quê? Porque Jesus já pagou toda a dívida lá na cruz do Calvário. Não há nada para você pagar. Não há nada. Todos os seus pecados já foram perdoados. O sangue de Jesus já te lavou e te purificou de toda injustiça. Então quando você está achando que o seu problema é uma forma de estar ali pagando ali pela sua falha, você está achando que aquilo ali vai fazer com que Deus fique melhor com você, porque agora eu tive um problema, então estamos quites. Eu paguei com a dor, eu paguei com o acidente. Sabe por que eu estou te falando isso? Eu já fui legalista, já fui pregador da lei também. Eu vivi os dois lados. Eu louvo a Deus porque Deus me tirou, me libertou da lei e me levou a pregar a graça. Eu não só vivia debaixo de condenação, como eu colocava condenação no ombro das pessoas que me ouviam, sobre elas. As pessoas me ouviam e voltavam para casa pesadas. Hoje eu posso te dizer, qualquer um que me ouve, eles voltam para casa sempre mais leve. Porque eles voltam para casa sempre sabendo, eles são amados, perdoados. O Senhor não imputa mais pecados sobre mim, sobre você, porque Ele imputou a justiça dEle sobre nós. Os irmãos entendem isso? É assim que você precisa viver. Pare de ficar se auto-sabotando, por achar que você merece algo, por ter essa justiça própria e forte em você. Oh, meu irmão, feliz aquele que não encontra justiça própria, porque ele vai atrás da justiça de Cristo Jesus. É assim que o apóstolo Paulo afirma lá na carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Você precisa ser achado nele, apoiado na justiça dele. E então, meu irmão, eu vou te dizer, os céus estará sempre abertos sobre a sua vida. Zaqueu, ele sabia que ele não era justo. Sabe por quê? Todos os dias as pessoas lembravam ele disso. Seu ladrão, cobrador de imposto, publicano. Todos os dias ele era lembrado. Ninguém precisa lembrar você de que você não merece, que você não merece. Você sabe, eu não mereço. Mas por causa de Jesus, pelo que Ele fez na cruz, eu posso ser abençoado.
eu posso receber, porque Ele já perdoou todos os meus pecados. Ele sabia que não merecia resultado, o Senhor se convidou para jantar na casa dele. Mas aquele que se achava justo e cumpridor da lei, voltou triste para sua casa. Veja, dois homens, dois estilos de vida, um voltou para casa sozinho, o outro voltou com Jesus para sua casa. Olha que coisa, aquele que está andando segundo a lei, não tem presença de Jesus na vida dele, o Senhor não pode se mover. Mas aquele que reconhece que não merece, e só recebe por causa de Jesus, o Senhor está o tempo inteiro ali abençoando, o Senhor está o tempo inteiro ali, sabe, liberando as bênçãos que Ele precisa, para viver uma vida abundante. Hoje eu pergunto para você, com qual desses dois você se identifica hoje? Se você se parece com esse fariseu, com esse publicano, esse cobrador de imposto, meu irmão, hoje é dia de você falar: Senhor, me liberta, me tira dessa posição, eu quero estar na posição, ou perdão, você parece com esse jovem rico, falei errado, fala: Senhor, me tira dessa posição desse jovem rico, que acha-se merecedor, que acha, sabe, que ele é bom. Não, eu sei, Senhor, eu não sou bom. Como diz o apóstolo Paulo, bem algum habita em mim. Bem algum habita em mim. Fala: Senhor, move-se sobre mim. Que a graça do Senhor seja derramada de maneira poderosa e abundante sobre a minha vida. Quebra toda altivez, quebra todo orgulho, toda arrogância. Você pode dizer amém? Mas em segundo lugar, um era duro e o outro era quebrantado. O jovem rico foi incapaz de se quebrantar. Por quê? Porque quem se acha bom não tem motivo para se quebrantar. Para que eu vou me quebrantar? Eu sou maravilhoso, eu sou cumpridor de toda a lei, eu observo desde a minha mocidade, eu sou um bom menino, um bom homem. E esse jovem foi esperando que Jesus dissesse para ele que ele era uma boa pessoa, mas Jesus o surpreendeu quando disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Jesus era o único que poderia dizer: eu sou bom. Sabe por quê? No meu coração não há vaidade, não há más intenções, não há nenhum tipo de pecado. Mas quando Jesus disse ninguém é bom, Ele estava dizendo que aquele jovem também não era, apesar de pensar que fosse. Mas Jesus, Ele aumenta a conversa com o jovem, e Ele faz uma outra pergunta. Olha lá, verso 20 e 21. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Veja como é terrível a lei. Alguém que anda segundo a lei, não é a lei que é terrível, a lei é perfeita, é boa, mas aquele que anda segundo a lei, ele fica alguém terrível, arrogante. Jesus estava dando ao jovem a oportunidade de se quebrantar, mas aquele jovem estava convencido de sua bondade, ao ponto de afirmar que observava todos os mandamentos desde que era muito jovem. Aí, diante dessa resposta, que Jesus diz para ele: uma coisa ainda te falta. Preste atenção, meu irmão. Todo aquele que se acha bom diante de Deus sempre vai ouvir o Senhor dizendo: uma coisa te falta. Aqueles que andam segundo a graça não têm essa fala de Jesus para eles. Mas para o legalista, sempre ele vai ouvir: algo te falta. Algo te falta. Pessoas duras de coração são incapazes de enxergar as suas falhas. Assim é o legalista. Tem uma coisa que ainda te falta. O que faltava para ele? O que Jesus falou? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Era para aquele jovem ser o 13º discípulo de Jesus. Mas a resposta dele, diante do Senhor, o impediu de ser esse discípulo. Ele se entristeceu com aquilo.
O Senhor esperava dele uma resposta do tipo: mestre, eu não consigo, está além de mim, eu não sou tão bom como eu imaginava. Meu irmão, acredite, se ele fizesse isso, o Senhor se revelaria a ele dizendo: você não pode mesmo, você não é bom, mas eu posso fazer isso em sua vida, eu posso te transformar, eu posso te abençoar. Mas aquele jovem, ao invés de dar a resposta certa, ele virou as costas e foi embora. Olha que coisa, aquele que se acha bom diante de Deus, nunca se quebranta. O jovem rico perdeu essa grande oportunidade na vida dele de ser esse discípulo de Cristo. Mas aí você olha para Zaqueu, o segundo personagem dessa história, ele demonstra o que é quebrantamento, humildade, já pela atitude dele de subir numa árvore para ver a Jesus, ali já mostra a humildade. Você consegue, imagine, um fiscal da Receita Federal em cima de uma árvore, seria motivo de chacota, mas Zaqueu parece não ter se importado com isso, ele subiu na árvore para ver Jesus, sinal de humildade. Zaqueu sabia quem ele era, na posição que aquele homem ocupava, mesmo assim, ele admite que ele cobrava imposto mais do que devia, e esse mais que ele cobrava, ele botava no bolso dele. Por isso ele era muito odiado. O Senhor não perguntou nada disso para ele, mas ele admitiu, ele reconheceu. Veja, alguém que não está apoiado na sua justiça, se quebranta diante do Senhor facilmente. Cai diante do Senhor e fala: Senhor, eu sou mesmo miserável, um pecador. Senhor, eu preciso de Ti, se não for o Senhor, não há salvação para mim. Eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu perdão, eu preciso do Teu amor. Ele se humilha, vai, sobe numa árvore para chamar a atenção do Senhor, apesar da posição de destaque que ele ocupava. E aí o Senhor olha para alguém humilde, ele simplesmente disse o quê? Zaqueu, desce, eu quero hoje estar com você na sua casa. Você consegue imaginar? A palavra diz que ele se apressou para receber o Senhor, ele recebeu o Senhor com muita alegria. Mas olha aquele que se achava bom, que se achava cumpridor dos mandamentos. Jesus mandou ele guardar os mandamentos, e ele ficou triste. Mas Zaqueu, Jesus se convida para jantar na casa dele, aquele que reconhecia que era pecador, aquele que se acha bom e que guarda os mandamentos, não teve a atenção do Senhor, não teve a bênção do Senhor, não teve o favor do Senhor. E sabe o que é interessante? Todos, quando viram Jesus falando que ia ter com o Zaqueu na casa dele, a palavra diz que eles murmuravam, dizendo: como é que é isso? Ele vai comer na casa do maioral dos publicanos, um homem pecador, desonesto. E sabe o que eu imagino? Aquilo ali só reforçou ainda mais no coração de Zaqueu o quanto Jesus o amava. Apesar de ser publicano, cobrador de impostos, maioral dos publicanos, o Senhor falou: hoje eu vou na sua casa. Você consegue perceber, você consegue imaginar como esse homem se sentiu amado? Jesus fez isso publicamente, Jesus não se envergonhou de falar que ia sentar na mesa de um pecador. Sabe, eu creio que esse versículo está na palavra de Deus, só para nos mostrar essa graça maravilhosa de Deus, de Jesus. Para mostrar que o Senhor anda na contramão dos religiosos, dos legalistas. Um legalista jamais faria isso publicamente. Se ele fizesse, ele faria às escondidas. Mas Jesus
não se envergonhou, porque aquele homem precisava ser salvo, aquele homem precisava do amor de Deus, assim como aquele jovem rico. A diferença é que um reconhecia que precisava de Deus, o outro não, o outro achava que ele era bom demais, que ele era merecedor das bênçãos de Deus. E aí quando você olha para uma passagem como essa, Jesus indo comer com o maioral dos publicanos, vem o que o apóstolo Paulo disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aquele que não merecia nada, o Senhor falou: hoje vou ter contigo na sua casa. Sabe, querido, eu sei que isso confronta, isso incomoda muita gente, mas o Senhor, Ele está sempre em busca dos piores, daqueles que ninguém gosta, mas que são capazes de receber o amor de Cristo e se arrependerem. Preste atenção, o Senhor, Ele vai até essas pessoas, o Senhor, Ele é atraído por essas pessoas terríveis, pecadoras, porque elas reconhecem que não merecem. E o Senhor só pode abençoar aqueles que reconhecem que nada merecem. A palavra diz que Ele veio para os doentes. E você sabe, todos são doentes, mas nem todos reconhecem. Aquele jovem rico também era doente, só que ele não reconhecia. Os religiosos são doentes, precisam do Senhor, mas eles não reconhecem, e por isso não recebem nada do Senhor. Você precisa entender que o que faz você e eu chegarmos ao arrependimento é a bondade de Deus. Para de inverter as coisas. Como as pessoas pensam: não, primeiro eu me arrependo, depois a bondade me alcança. É o contrário, primeiro a bondade te alcança, depois você se arrepende. Você não se arrependeu porque você é bom, mas porque a bondade dele te alcançou. Você e eu não podemos nos gabar nem do dia que nós nos arrependemos e reconhecemos os nossos pecados. Você só fez isso porque o amor de Deus te alcançou. O Senhor trabalhou antes, o Senhor fez algo antes, e aí você se arrependeu, aí você se quebrantou. Mas o ensino que a maioria traz é que primeiro se arrependa. Não, eu olho sempre o Senhor, eu olho para a palavra, e a palavra do Senhor diz assim: vinde a mim como você está. Ele está falando para o ladrão, ele está falando para o adúltero, ele está falando para o mentiroso. Ele está falando: você é mentiroso? Vem mentiroso mesmo. Se é ladrão, vem ladrão mesmo. Se você seja lá o que for, vem assim, vem doente. E aí ele vai ministrar o amor dele, a bondade dele. E aí você vai largar o roubo, a prática de roubar. Você vai largar a prática de adulterar, de se prostituir, de beber, de fumar, de todo e qualquer tipo de vício. Mas primeiro você precisa ver a bondade de Deus. A bondade dele é que vai fazer isso na sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Não sou eu quem digo isso, é o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 2, verso 4. É a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Essa ordem não pode ser invertida. Nós só experimentamos a graça de Deus se nós entendemos isso. Eu não mereço, e nunca serei merecedor, mas eu quero ser abençoado, eu quero as bênçãos de Deus. Sei que eu não mereço, mas eu quero, e isso atrai os céus, isso atrai Jesus para você. Mas quando você chega: Senhor, eu estou me esforçando, parei de fumar essa semana eu não botei álcool na boca, Senhor, essa semana eu li mais a Bíblia, Senhor, estou começando, hein, Senhor, olha para mim. Para com isso, que toda essa prática saudável das disciplinas espirituais sejam apenas resultado de você entender que Deus é bom o tempo todo com você,
que a bondade dele está sobre você. Veja, Jesus, ele amou aquele jovem rico, mas aquele jovem rico foi incapaz de receber o amor do Senhor. Não tem diferença da parte de Deus para com esses dois homens. A diferença é que um deles não foi capaz de absorver, receber esse amor. Mas aquele, naquele dia, ele entendeu: o Senhor me amou, Ele me aceitou, Ele quer entrar na minha casa. Ele não fez isso escondidinho. Não, ele falou, ali estava a multidão. Eu estava naquela árvore. Ele sabe quem eu sou, Ele me chamou pelo meu nome. Ele sabe quem eu sou, e mesmo assim, Ele ousou me chamar pelo nome e dizer que hoje Ele vai estar comigo na minha casa. Você está entendendo por que ele foi levado a fazer o que ele fez depois? Porque é aquele que muito sabe que é perdoado, muito ama. Sabe, quanto mais eu entendo que eu fui muito perdoado, quando eu entendo isso, mais eu me entrego a Jesus, mais eu me dou, sabe, pela causa de Jesus. Mas quando eu acho que eu não fiz coisas terríveis, não, eu não matei, eu não roubei, eu não me prostituí, eu não usei droga, foi só de alguns pecadinhos que o Senhor, querido, você está frito. A mentalidade de grande parte dos crentes é se comparar com esse tipo de pecado grosseiro. Ele fala: eu não fui nada disso, eu não fiz nada disso. Aí ele acha que o perdão dele foi pequenininho. Não, filho, você ia para o inferno igual. Você ia ficar eternamente queimando no lago de fogo e enxofre. Mas o Senhor te perdoou. Ele pagou uma conta que você jamais poderia pagar. Ele pagou a dívida dos seus pecados. As ordenanças que constava contra você foram erradicadas ali na cruz. Não é pouco, isso é muito, é muito. Não pense você que é pouco, porque você não teve uma vida pregressa talvez terrível. Talvez você não foi aquela pessoa que o mundo olha e fala: nossa, esse cara é execrável, esse cara é um nojo. Olha essa mulher, você não sabe como ela era terrível. Não. Você pode nunca ter feito mal a ninguém, nunca ter cometido nenhum desses pecados grosseiros. Você nasceu em pecado, nasceu condenado, sentenciado à morte. Todo homem nasceu assim, destituído da glória do Senhor. Todos precisam se arrepender. Todos precisam do Salvador. Quantos podem dizer amém? E eu encerro. Em terceiro lugar, um se firmou na sua avareza e o outro se tornou generoso. Agora você vai conseguir compreender. Pelo segundo tópico você vai conseguir entender por que Zaqueu fez o que fez. Como ele abriu mão da metade dos seus bens. Você acha que era pouca coisa? Não, ele era muito rico. Muito rico. Ele era maioral dos publicanos. Você sabe o que significa ser maioral dos publicanos? Maioral dos publicanos era alguém que, além de receber a comissão de Roma dos impostos que ele cobrava, ele recebia também a comissão de todos os impostos que era cobrado por todos os publicanos. Ele tinha uma comissão, que a dele, como alguém que era cobrador, mas também recebia de todos os outros publicanos uma parte. Você consegue imaginar? Já tinha um salário maior, porque ele era o chefe. Pense numa grande companhia, e você vai ver que o diretor, o gerente, o salário deles é diferente. Aí ele ainda tinha uma comissão sobre todos os outros. Ele era muito rico. E a Bíblia fala que ele era rico. Não estou aqui, não são palavras minhas. Por que ele, sem que o Senhor falasse nada, sem que o Senhor pedisse, ele se arrependeu, porque ele entendeu que ele foi perdoado muito, muito, e quem sabe que foi muito perdoado, muito ama.
Não precisa se esforçar. Veja, não é a lei, é a graça que me faz ser alguém generoso. Não é quando eu sei que o gafanhoto vai me pegar. Não, eu nem sei desse gafanhoto. Uma coisa eu sei, o Senhor é bom, Ele me abençoa, e eu vou agir de acordo com aquilo que eu tenho recebido. Vou agir de acordo, sabe, com a minha fé. Eu creio que o Senhor tem me abençoado, e por isso eu vou andar de acordo com essa verdade. Olha a diferença dos dois. Para o primeiro, Jesus falou: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, depois vem e me segue. A resposta você viu. Ele ficou triste, porque ele era riquíssimo, simplesmente virou as costas e foi embora. Eu sei que às vezes você fala: como é possível alguém rejeitar a Jesus por causa de dinheiro? Deixa eu te dizer, meu irmão, eu posso dizer para você sem medo de errar: a maioria das pessoas hoje rejeitam a Jesus por causa de dinheiro. O maior concorrente de Jesus chama-se Mamon. Tem irmãos que não vêm ao culto por causa de dinheiro, não vai à célula por causa de dinheiro, não lidera por causa de dinheiro, não prega o evangelho por causa de dinheiro. Como assim, pastor? Quantos aqui, não vou dizer aqui, mas em todo mundo, falam assim: eu não posso me dedicar ao Senhor porque eu não tenho tempo. Por que você não tem tempo? Por causa de dinheiro. Seu tempo está voltado para dinheiro. Ah, pastor, eu quero ter conforto, eu quero dar conforto para minha mãe. Tudo bem, mas não em detrimento do Senhor, não em detrimento do reino dele, não em detrimento daquilo que deve vir em primeiro lugar. Pode observar, o dinheiro é o que concorre. Quantos aqui falam: eu não posso fazer um cursão, eu não posso estudar a palavra, porque eu não tenho tempo? Por que você não tem tempo? Dinheiro. No final vai ver por quê? Dinheiro. É curso, é capacitação, tudo certo. Eu posso fazer tudo isso, eu devo me capacitar, devo me qualificar, mas sabe, eu não posso ficar assim pro resto da vida. Eu vou terminar, uma hora vai passar isso aqui, e eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor fala que eu preciso fazer, aquilo que se espera de um homem, de uma mulher cheia do Espírito, que tem revelação do amor e da graça de Deus. Eu sei, às vezes você fica olhando e fala: meu, isso é terrível, como as pessoas podem negar o Senhor? É que às vezes não é dessa forma direta, mas de maneira indireta, eles falam, eles transmitem essa mensagem: Senhor, o Senhor não é tudo, não, o Senhor não é o primeiro, tem coisas mais importantes. Com as atitudes é que você diz, não são com palavras. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Foi o que esse jovem fez. Se a condição para ter a vida eterna é eu doar todos os meus bens, eu prefiro ir para o inferno. Então ele deixa Jesus, vai embora, porque era dono de muitas propriedades. Olha, Zaqueu diferentemente fez o oposto, completamente diferente dele. Lucas 19:1-2, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Sabe o que é interessante? O Senhor não mandou ele vender tudo que tinha. Não falou nada para ele. O Senhor não exigiu que Zaqueu vendesse os bens e desse aos pobres. Mas Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Percebe a diferença de alguém que conheceu a graça para alguém que está na lei? O jovem rico não recebeu o poder da lei para obedecer ao Senhor. A lei não tem poder para te fazer obedecer. Mas Zaqueu, apenas por conhecer a graça, dispôs-se a restituir 4 vezes mais quem ele tivesse defraudado. Veja que diferença. E essa diferença está porque um estava na lei e o outro estava na graça. Sabe, a resposta negativa de todos os crentes nesse mundo é porque eles estão apoiados na lei. Eles estão apoiados na sua própria justiça. Aqueles que têm revelação da graça, eles se rendem ao Senhor, se rendem ao propósito do Senhor. Eles falam: Senhor, eu quero viver o teu propósito. Senhor, eu quero viver de acordo com a tua vontade. A tua vontade é mais do que eu penso, mais do que eu quero, mais do que eu acho que é bom para mim. Preste atenção, você acha que sabe o que é bom para você, mas Deus é que sabe o que de fato é bom para você.
E ele diz em Jeremias: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Vocês vão desfrutar, mas vão desfrutar confiados em mim. Saiba, eu tenho o melhor para vocês, eu sei o que é melhor para você. Você está achando que isso aí que você está fazendo é o melhor, você acha que fazer aquilo outro é o melhor, mas Deus sabe. Por isso a nossa postura é: Senhor, o que eu devo fazer, como eu devo fazer, quando eu devo fazer. Senhor, me direciona, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero andar segundo a Tua vontade. Um não conseguiu obedecer, por quê? Porque estava apoiado na lei. O Senhor diz para ele: já que ele está na lei, toma uma ordem. A ordem é essa: vende os teus bens, dá aos pobres. Mas aquele que se julgava cumpridor da lei não conseguiu obedecer. E o outro, que o Senhor não pediu nada, não disse nada a ele, foi lá, se arrependeu, vendeu, disse que venderia metade dos seus bens e daria aos pobres, e ainda restituiria todo aquele que ele tinha defraudado. Para quem vivia debaixo da lei, o Senhor precisou pedir, mas mesmo assim ele não deu. Para o outro, Jesus não pediu nada, mas ele espontaneamente se dispôs a dar. Essa é a diferença. Sabe quando você, na sua caminhada, é aquele que fala assim: pastor, está precisando de alguma coisa? Igreja, está precisando de alguma coisa? Mostra que você tem a cada dia crescido em revelação da graça. Ninguém pediu, mas você falou: eu quero contribuir, eu quero cooperar, eu quero ser usado. Mas quanto mais legalista nós somos, mais mesquinho, mais avarento nos tornamos. Mas quanto mais revelação da graça eu tenho, mais liberal, mais generoso eu sou. Acredite, meu irmão, só a graça de Deus pode libertar o homem da avareza, de forma que ele ame mais a Deus do que os próprios bens, do que as coisas desse mundo. Sabe, a graça de Deus, a revelação dela, te levará a viver de acordo com a vontade do Senhor. A graça dele é provisão para você andar em santidade, para você ser fiel, para você ser uma bênção. Por isso, que você abandone todo o legalismo, deixe de lado o legalismo. Pare de se apoiar em você. Pare de achar que você é, que você faz, que você acontece. Apoie-se em Cristo. Confie nele. Deixa Ele fazer. Deixa Ele te mover. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele te direcionar. Tudo que você for fazer, faça debaixo da direção do Senhor. Você pode dizer amém? O jovem rico foi embora triste, porque não conseguia obedecer. Mas nós olhamos para Zaqueu e vemos ele obedecendo, sem mesmo Jesus o mandar. O jovem que se achava cumpridor da lei, e um homem muito justo, nunca provou do favor dos céus, nem do perdão, nem da bênção do Senhor. Mas Zaqueu, como sabia que nada merecia, ao ter um encontro com a graça, ele teve uma postura generosa espontaneamente. Sabe, meu irmão, eu creio que quanto mais compreendemos a graça de Deus, mais generosos nos tornamos, mais, sabe, voltados para Deus nos tornamos. E sabe por que eu creio nisso? Porque a resposta de Jesus para Zaqueu, mediante o ato de generosidade dele, foi dizer: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Hoje, sabe, o judeu sabia o que significava ser chamado de filho de Abraão. Era o mesmo que dizer que ele era um homem próspero e herdeiro de todas as promessas de Abraão. Ô meu irmão, no Velho Testamento, esse era um privilégio apenas dos nascidos judeus. Hoje nenhum de nós poderíamos ser chamados filhos de Abraão, a menos que você é descendente de judeu. Talvez ninguém aqui
é descendente de judeu. No Velho Testamento, só quem era descendente podia ser filho de Abraão e estar debaixo da mesma promessa. Prosperar, crescer, viver uma vida abundante. Quando Jesus fala para Zaqueu que ele também era filho de Abraão, ele estava liberando Zaqueu para prosperar debaixo dessa bênção de Deus. Jesus estava dizendo, Zaqueu, estava dizendo a ele que o gesto dele não iria diminuir a riqueza que ele tinha, mas pelo contrário, naquele dia um novo ciclo de prosperidade estava se iniciando na vida dele. Aquilo que ele estava fazendo não empobreceria ele, pelo contrário, um novo ciclo de prosperidade virá sobre a sua vida, Zaqueu. Sabe quantos irmãos têm resistência quando nós falamos de prosperidade? Quando fala-se de dinheiro, e os irmãos que caminham aqui comigo há mais tempo, sabe, eu estou aqui caminhando já para 9 anos. Talvez em 9 anos, eu preguei 3 sermões que falam sobre finanças. 3. Em 9 anos. Nunca fui voltado para falar sobre isso. Não porque eu não entendo, mas eu nunca minha atenção foi chamada para isso. O que nós falamos é todos os domingos, aqui no momento de dízimos e ofertas, e a maioria das vezes, já há bastante tempo, não sou eu. Eu dou oportunidade para os discipuladores falarem. Eu vou te dizer, para mim isso é um assunto tão resolvido no meu coração. Eu falo só e tenho que falar para que isso seja resolvido no coração dos irmãos. Irmãos ainda que estão presos a isso. Quanto mais preso, menos você avança, menos você prospera. Menos você, sabe, recebe daquilo que está relacionado à prosperidade, que não é só dinheiro. Aqui nós tínhamos 2 homens ricos. Um voltou para sua casa rico, triste. O outro, que era muito rico, agora está seguindo a Jesus e não é somente rico, agora ele é próspero. Agora ele tem prosperidade. E eu quero dizer para você, o que Deus tem para a sua vida é prosperidade. Se você se incomoda com isso, tudo bem, faça voto de pobreza se você quiser. Você é livre. Mas eu quero te dizer, voto de pobreza não é para os filhos de Deus. O Senhor quer que todos os seus filhos prosperem. Todos os seus filhos avancem, cresçam. Inclusive financeiramente. Prosperidade envolve muitas coisas, mas o financeiro está incluído. O Senhor quer que você seja próspero. O Senhor quer que você coma do melhor dessa terra, e não sou eu quem digo. É o próprio profeta Isaías. Que você coma do melhor dessa terra. Ele disse, eu decido dar a metade dos meus bens para Deus. Como eu falei para você no momento de dízimos e ofertas, o dízimo é só para quem tem revelação. Porque não adianta você fazer apelo financeiro para quem não tem revelação. Não vai mudar em nada. Ele vai continuar avarento. Ele vai continuar retendo o seu recurso. Porque ele não entendeu que ele foi muito perdoado. Ele não entendeu que a obra do Senhor é dessa forma. Que é assim que o Senhor nos ensina. Mas quando a pessoa tem revelação como Zaqueu, você não precisa pedir. O Zaqueu se levanta e sabe o que precisa fazer. Sabe, eu louvo a Deus, porque tem muitos irmãos que entenderam e são como Zaqueu. O tempo inteiro estão preocupados. E o tempo inteiro dizendo, pastor, tem alguma coisa que a igreja precisa? Tem alguma coisa que
a obra precisa, está sempre preocupado, por quê? Porque esse é Zaqueu. Eles são dizimistas, mas não só dizimistas, estão sempre dispostos a abençoar, a ofertar. Eu costumo dizer sobre o dízimo, nem deveria ser falado mais, mas infelizmente precisa, porque é só por meio de revelação que você vai praticar o dízimo. Deveríamos falar sobre oferta, sobre generosidade, mas acredite, há muita gente ainda que está preso nessa área, que não conseguiu nem entrar nesse padrão rudimentar do dízimo. Ele até hoje reclama do dízimo. E você sabe, todos que reclamam do dízimo é porque não são dizimistas. Todos que reclamam de qualquer coisa que tem que fazer, que vai ter que envolver recursos, porque não tiveram revelação, não entenderam o quanto eles foram perdoados. E que nessa obra é o lugar que vale a pena nós investirmos todo e qualquer recurso. Porque diz respeito a vidas que serão alcançadas. Mas quem não entende é dos que falam: mas esse negócio de dinheiro é para enriquecer pastor, é ficar dando dinheiro para pastor. Na cabeça dele ele tem essa e tantas outras desculpas ou outros argumentos para justificar a sua avareza, a sua não revelação da graça e do amor de Deus. Que como Zaqueu nós sejamos quebrantados e sejamos também generosos. Que o seu coração, no seu coração se encontre generosidade. E eu quero te dizer, quanto mais generoso você é, mais você é abençoado. Não é só ser generoso com a igreja, é ser generoso em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Generosidade é uma característica do Senhor. Homens e mulheres generosos não ficam mais pobres, pelo contrário, prosperam mais e mais a cada dia. Amém, queridos? Sabe, eu quero dizer para você e concluir, esses dois personagens e essas duas histórias, esses dois estilos de vida, essas duas maneiras de se relacionar com Deus, você só pode estar de um desses lados. E a minha oração é para que você esteja do mesmo lado do publicano, do cobrador de imposto, que reconhece que não merece, que reconhece que precisa do Senhor. E assim você vai poder desfrutar de toda a graça que o Senhor tem disponível para você. Você pode dizer amém? Que você viva todos os dias apoiado na justiça de Cristo, confiado naquilo que Ele fez, e deixa que o Senhor vai fazer o resto. Amém? Fique de pé onde você está. Vamos orar. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus.
deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. A morte vencestes, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Sabe, meu irmão, eu quero te dizer algo. Talvez seja esse o seu caso. Se for, quero que você ore ao Senhor a respeito. Talvez você é essa pessoa que talvez não percebeu, ou até mesmo percebe que a sua vida é uma vida em que você não tem muito tempo, nem para você mesmo, para a sua família, para a obra de Deus, porque você é alguém que está sempre correndo atrás de dinheiro. E eu vou te dizer, não estou aqui para te condenar se você vive dessa forma, porque eu vou te dizer, a maioria dos homens estão atrás de dinheiro, vivem dessa forma, mas vivem assim porque ainda não tiveram revelação do céu, da graça de Deus. Isso está gerando em você estresse, isso está desgastando o seu casamento, isso está penalizando a sua família. E às vezes você acha que eu estou falando apenas por causa do reino de Deus e da obra de Deus. Não, vou te dizer, para mim isso é muito bem claro e resolvido no meu coração, e eu acredito que deveria ser no coração de todo crente. Quando o Senhor fala em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Você sabe, todas essas coisas vão passar. Tudo que o seu dinheiro conquistar vai ficar aqui para o anticristo. Mas aquilo que você fizer para o Senhor, pela causa do Evangelho, isso vai permanecer para sempre.
Você vai ver o resultado disso na glória. E eu vou dizer para você, nessa noite, sabe? Eu vou te dizer o que você vai descobrir. Mas talvez quando você descobrir vai ser tarde demais. Você vai descobrir depois de muito desgaste, doenças, enfermidades e perdas. Talvez essas perdas vai ser perdas, casamento, filhos, a sua saúde. Mas hoje eu tô aqui para te dizer, o Senhor tem muita prosperidade para você. E sim, muito recurso financeiro, dinheiro sim para você. Sem que você destrua a sua vida, destrua a sua casa, destrua o seu relacionamento com os seus queridos. Deus quer que você prospere, mas Deus quer que você tenha tempo de qualidade para desfrutar dessa prosperidade. Você não precisa viver em função disso. Ore ao Senhor e diga: Senhor, como eu posso buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça e ainda assim prosperar? Porque eu sei, se a sua busca está sendo por outras coisas em primeiro lugar, é porque você ainda não consegue enxergar que você pode colocar o Senhor no primeiro e prosperar muito mais do que você prospera hoje, se desgastando e desgastando tantas outras coisas na sua vida. Amém? Você pode não entender, mas apenas ore. Fala: Senhor, eu quero ter essa clareza, revelação disso. Se você é essa pessoa, se você não é, talvez você fale: pastor, eu não sou essa pessoa, tenho bastante tempo, sirvo ao Senhor, mas também não estou vendo essa prosperidade. Ore ao Senhor, fala: Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Me dá clareza, porque tanto para um como para o outro, quero te dizer, Deus tem para você abundância, prosperidade, saúde, na sua saúde física, mental, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira. Acredite nisso. Paz na alma. E sempre essas bênçãos vêm sempre debaixo de harmonia, paz. Não há peso e não é necessário se desgastar a ponto de se destruir e destruir aqueles que estão à sua volta. A palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescenta dores. Seja abençoado sem ficar sofrendo. Jesus já sofreu no Calvário para você viver uma vida abundante hoje. Muitos aqui entenderam e estão entendendo o que eu estou dizendo. Apenas ore. Apenas ore. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos. Senhor, eu creio que nós vivemos os últimos dias. Sempre, ó Deus, desde quando ainda estava mais distante o tempo da tua volta, nós não podíamos perder tempo com aquilo que está fora da tua vontade. Quem dirá hoje que a volta do Senhor está mais perto do que imaginamos? Nosso tempo, nossa vida, nossos talentos, nossos recursos não podem ser direcionados para qualquer coisa, mas para aquilo, ó Deus, que o Senhor nos direcionar, aquilo que tem propósito. Hoje eu oro, Deus, pedindo ao Senhor que direcione cada um dos meus irmãos, cada homem, mulher, jovem, adolescente, cada um aqui, ó Deus, seja direcionado pelo Senhor
E pare de viver, ó Deus, uma vida sem direção, uma vida sem norte, viver como esse mundo ensina. Não, nós somos cidadãos do céu. O Senhor tem coisas grandes, extraordinárias, maravilhosas para nós. O Senhor nos criou para sermos cabeça e não cauda. O Senhor nos criou e nos separou para reinarmos em vida, para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Que a morte do Senhor não seja vã em nossas vidas, que a graça do Senhor não se torne vã em nossas vidas, como o apóstolo Paulo nos ensina. Antes, possamos honrar, ó Deus, essa graça que o Senhor tem liberado sobre nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro, homens e mulheres sábios, que sabem remir o tempo, sábios, que sabem discernir o tempo de todas as coisas, sábios, que vão, ó Deus, prosperar, avançar em todas as áreas, mas nunca em detrimento do Senhor, de seus familiares, de sua saúde, mas sempre será debaixo da bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Aleluia, amém, aleluia. Você foi abençoado hoje? Se você foi abençoado, erga suas duas mãos para o céu e bem forte diga graças a Deus. Estenda suas mãos como quem recebe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora e infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, a unção e a comunhão do Santo Espírito seja sobre você, a sua casa, o seu trabalho, os seus queridos, e você tenha uma semana abundante, abençoada, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, aquele que crê e concorda, diga amém. Aleluia.